Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de exortação, de edificação e de consolo. Estamos falando sobre construir um lar feliz. E a ideia é levar até você cada dia uma pequena orientação sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre mau humor. Mau humor. Socorro! Meu cônjuge está com mau humor crônico. Eu quero começar lendo Efésios capítulo 4, versículo 31, que diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem as nutridoras e as tóxicas. Então, pessoas tóxicas, elas contaminam o ambiente com ansiedade, tristeza, descontentamento, ódio, sentimento de vingança e mau humor. Eu estava lendo outro dia um cientista fazendo uma pesquisa sobre a sensibilidade das plantas, descobriu que um ambiente tóxico faz mal para as plantas. Algumas plantas, elas são tão sensíveis que nunca se dariam bem em um presídio ou manicômio. Por exemplo, se um ambiente tóxico faz mal até para as plantas, imagine para os filhos, imagine para o cônjuge, imagine para a família. Eu acredito que você, assim como eu, já teve a experiência de estar bem, estar alegre, feliz, e logo após conversar com pessoas depressivas, pessoas amarguradas, pessoas mal-humoradas, você fica se sentindo para baixo. Você fica também mal-humorada. Parece que aquele mau humor, ele contagia. Entende? Então você acaba saindo dali chateado e mal-humorado. Então essas pessoas, elas são tóxicas. Então quando alguém carrega dentro de si amargura, ela não apenas se autodestrói, mas também ela contamina as pessoas ao seu redor. Não é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, ela fala: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então ela fala dessa raiz de amargura, que ela brota, sabe? É uma raiz que vai brotar, e ela cresce, ela desenvolve, e ela começa a contaminar muitas pessoas. É interessante como isso acontece. Quantas pessoas, né? Às vezes chega na empresa e o chefe tá lá, chega lá mal-humorado, brigando, e alguém fala assim: ele não dormiu bem com a esposa. E é interessante como que o mau humor de um chefe, ele vai contagiando. Imagina, o chefe chegou lá, o dono da empresa chegou mal-humorado, e ele chama o seu gerente, e ele já descarrega toda a sua raiva, cobrando a coisa além do que deveria cobrar, e logo o gerente sai mal-humorado, e aí ele vai para o seu subalterno, e ele também descarrega o seu mau humor, e assim vai, entende? E se nós formos estender, até que vai chegar... o funcionário lá na frente vai chegar em casa e mal-humorado também, vai brigar com a esposa, depois briga com os filhos, e assim sucessivamente. O mau humor, ele contamina, ele é destrutivo, ele produz um ambiente ruim, ele produz, sabe, uma família triste. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que a primeira coisa que acontece quando Deus nos cura, quando Deus entra em nosso coração através de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele nos dá saúde para a alma. E a primeira coisa que acontece é uma mudança facial. A palavra do Senhor nos diz que o coração alegre lhe aformoseia o rosto. E outro verso em Provérbios 15, 15 diz que quando estamos bem emocionalmente, aonde quer que chegamos,
nós acabamos influenciando pessoas, nutrindo-as com alegria. A alegria, ela é contagiante também. Então, a palavra do Senhor diz que a alegria do coração é banquete contínuo. Então, uma pessoa, ao ser curada espiritualmente, ela sara-se de muitas enfermidades do corpo. As chamadas doenças psicossomáticas. É por isso que a palavra do Senhor diz que o coração alegre é bom remédio. A importância de desenvolver um relacionamento, desenvolver um ambiente alegre. Então, quando os cônjuges, aqui é importante, quando os cônjuges se tornam sérios demais, o casamento ele passa a não ter vida. E normalmente é assim. O casamento ele perde o seu calor, ele perde a alegria. Então nunca se esqueça da importância de se descontrair, de divertirem-se mutuamente um com o outro. É normal, meus amados, nós vemos casais onde um é aquela pessoa sempre está brava, sempre séria. Isso faz com que o cônjuge também perca a alegria de estar. Não pode brincar, não pode sorrir, não consegue sorrir juntos. Não consegue brincar, se divertir. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes, quando Salomão fala que há um tempo certo para cada coisa. Há tempo para nascer, tempo para morrer, há tempo para chorar e tempo também para rir. Há um conhecido ditado que diz que o dia mais perdido de todos é aquele do qual ninguém riu. O dia mais perdido de todos é aquele o qual ninguém riu. Então não permita que o jogo da vida se torne uma batalha onde só há perdedores. Não vale a pena o casal ficar medindo forças. A brincadeira no relacionamento jamais pode virar uma guerra. Sorria. É tão importante isso, sorrir. Eu estava lendo sobre o que faz o senso de humor. E aqui é interessante, eu vou ler para vocês. O senso de humor ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Impede-nos de fazer tempestade em copo d'água. Permite aos cônjuges o direito de serem menos que perfeitos. A capacidade de rir tira muito da pressão do relacionamento conjugal. O senso de humor é um lubrificante social. Há alguns ditados interessantes, né? Sorria e o mundo sorrirá para você. O riso compartilhado cria um laço de amizade. O sorrir é a menor distância entre duas pessoas. Ria sempre e nunca dê alguém. Ria com a esposa e nunca da esposa. Ria com a sogra e não da sogra. Eu sei que isso às vezes parece meio difícil, né? Não rir da sogra, mas há esse ditado: ria com a sogra e não da sogra. O riso é uma forma importante para manter a saúde da vida. Em Provérbios 17:22 diz justamente isso: sorria. E é interessante, meus amados, quando nós observamos o senso de humor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era, uma pessoa alegre. Às vezes nós vamos em igrejas, e sabe, e já foi a igreja, a pessoa tudo séria, engravatada, onde o pastor, meus irmãos, e sabe aquela coisa, aquela seriedade, e não sorri com ninguém, e traz aquela ideia de que o nosso Deus, que o nosso Salvador era uma pessoa triste. Não! Vamos observar algumas passagens que mostram o sentido humorístico e às vezes até mesmo sarcástico do Senhor Jesus. Em Mateus 23:24, ele fala sobre coar um mosquito e engolir um camelo. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Em Mateus 19:24, ele fala sobre o camelo passando pelo fundo de uma agulha. Lucas 6:39,
Cegos guiando cegos. Vocês são cegos guiando cegos. Mateus 8, 22. Mortos sepultando mortos. E Mateus 7, 16. Não se pode tirar uvas de espinheiros. Em Mateus 7, 4. Tira o argueiro, entende? E deixa a trave no olho. Então o senso de humor de Cristo era sempre usado para esclarecer e aumentar a compreensão, jamais para ferir. Portanto, pode ser tomado como modelo insuperável para os cônjuges. Sorria. Casais precisam aprender a sorrir. Casais precisam aprender a brincar, aprender a se divertir juntos. É muito triste quando um ou os dois são aquelas pessoas sérias demais, mal-humoradas sempre mal-humorada, sempre ranzinza, sempre amargurada, sempre triste. Eu estava lendo sobre os efeitos de uma boa risada. Então diz que é um remédio infalível. O nosso corpo vive intensas modificações apenas com uma boa risada. Os pulmões, por exemplo, podem multiplicar 4 vezes sua capacidade receptora de oxigênio. Isso, por sua vez, produz mais adrenalina, com consequente benefício para os asmáticos, por sua função broncodilatadora. Também os órgãos do sistema digestivo são beneficiados. Fígado, pâncreas, intestino e os músculos que envolvem produzem maior quantidade de sucos, melhorando consideravelmente a digestão. O coração, ao bater mais rápido, acelera a circulação do sangue, diminuindo a pressão arterial e facilitando a eliminação de toxinas. O cérebro também colhe com os efeitos de uma boa risada, quando o hipotálamo, ao liberar mais endorfinas, produz processos analgésicos. Neurologistas como Lieberg afirmam que rir é de grande ajuda na produção de uma resposta imunológica mais favorável no combate ao estresse. Enfim, uma boa risada funciona melhor do que uma bateria de remédios. Sorria. Sorrir faz bem para o corpo. O sorriso aformoseia o rosto. O sorriso é remédio para o corpo. Amados, nós vivemos hoje casais, mulheres, que vivem depressão, que vivem à base de analgésicos, porque não sorri, vive com dores no seu corpo, porque não se diverte, não se alegram. Homens da mesma forma. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos nós precisamos de transmitir humor para sobreviver. O casamento não pode ser colocado numa camisa de força. Não pode ser projetado para nos impedir de gozar a vida mutuamente. E assim tem se tornado muitos casais. Se casam, depois vivem vidas mal-humoradas. Aprenda a sorrir no seu casamento. Esse é o desafio. Aprenda a se alegrar nas pequenas coisas. Aprenda a sorrir junto com seu esposo, com sua esposa. Ter alegria. Sorrir com seus filhos. Brincar com seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor, por tua graça. Quero te agradecer porque o Senhor nos manda nos alegrar. Alegrai-vos sempre. É o teu mandamento. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua palavra. Assista
esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e um forte abraço.